A IGEP vai processar hoje os gerentes foram transferidos? Não existe. O gerente é outro, o gerente está transferido por uma questão muito simples. A Agência Aerolínea de Abreu é uma agência que tem muito mais suporte para trabalhar o volume financeiro que a IGEP trabalha. Presidente, o deputado Ricardo Paulo apresentou agora para os jornalistas e mostrou aqui também alguns recibos que teriam sido divulgados recursos da IGEP para questões pessoais da senhora envolvendo carros, combustíveis. Em relação a esses recibos que ele alega ser recibos da empresa, o que a senhora esclareceu? Eu disse, neguei que tudo isso é coisa que não existe, entendeu? O que existe lá na IGEP, eu falei, é uma movimentação financeira para fazer com que o recurso chegue no seu devido fim, que é pagamento de obras, pessoal, contratos e convênios. E para isso a gente faz mesmo uma movimentação financeira que passou até pela contratação do assessor do locais. Eu tenho foto antes, durante e depois. Nós limpamos a cidade, tiramos lixo de quintal de casa, tiramos lixo de nossa equipe, entrou literalmente dentro do lixo para poder limpar esse cidade. Então, a pessoa que diz isso está cometendo uma grande verdade. Porque eu tenho certeza que a população sabe disso, porque viu nossa equipe trabalhando. A equipe da IGEP está sendo ameaçada, você falou aqui? Não, nós tivemos ontem uns carros circulando lá na IGEP, e no momento que a nossa equipe estava ainda tirando cópia, ficou um pouco assustada, talvez por conta desse sentimento todo, né, normal. Mas de qualquer forma, eu vou notificar a Secretaria de Segurança para que seja investigado. Mas não tenho isso realmente como Não, a IGEP tem duas ações judiciais contra ele, né? E aí eu tenho uma obrigação de fazer enquanto gestora pública. É uma ação de calúnia de informação e uma ação para apropriação indevida de documentos. Então nós já fizemos, nós não pretendemos fazer. Nós entramos. Quais são os documentos? Essa série de documentos que ele apresenta aí. Todos os documentos timbrados que a gente caracteriza como sendo realmente da empresa, os documentos de uso da empresa. Ele não pode estar expondo dessa forma. Então ele cometeu aí claramente ilegalidade. Ele disse que a IGEP paga funcionários que moram em Brasília. Os documentos que são timbrados pela empresa são documentos que eles só podem seguir. Nós temos ele tem a TED de um pagamento feito para uma empresa. É um documento formal, quem trabalha com banco sabe disso, você faz uma TED e ele expôs isso aí. Então ele abriu o sigilo bancário, então ele cometeu aí diversas vantagens. Eu sei na Secretaria de Fazenda de ir lá, é que quando você vai na Secretaria de Fazenda à tarde, que é fora do expediente normal, a gente precisa dizer que está indo lá e para qual lugar vai. Aí o setor lá, por exemplo, eu vou no gabinete do secretário. Aí o gabinete avisa que às 14 horas, 14h30, o secretário vai receber a auxílio presidente. Eu chego lá e assino o documento. Isso eu já cansei de fazer lá em reuniões que eu tenho com o secretário ou com superintendência de receita e despesa, então isso acontece. Se lá tem câmeras, eu não tenho conhecimento sobre isso. Que faz resolver já o ESP que não tem. Né? Eu acho que o que a gente precisa aqui é aguardar agora os procedimentos aí legais e legítimos que a justiça tem que fazer, se é que podem gerar alguma coisa como isso. O fato concreto de ordem legal é que existem princípios jurídicos, então a gente precisa dizer isso, que provas ilícitas não podem gerar processo. A senhora já foi chamada ao Ministério Público para prestar esclarecimento, como ele disse que prestou aqui? Não fui chamada ao Ministério Público. Nem a Polícia Federal? Doutora Lucília, e a empresa Fênix, que presta obras para a UESP, que não tem escritório físico? Ela tem escritório físico, a empresa que ganha a licitação. Nós temos duas comissões de licitação. Fica aqui em Teresina. O endereço dado é a residência. Eu não sei o endereço. Agora, veja só, obra de construção civil, você precisa ter, você contrata pessoas lá na obra e em diversos locais. Então isso aí não é também legítimo não. Tem que ver lá no junto comercial onde é que é permitido ter endereço ou não. Quer dizer, de forma que ela participou da licitação, ela ganhou a licitação e em relação àquela obra da UESP de Altos, eu tenho o depoimento da diretora, inclusive publicado no nosso site, tem as fotos, a obra existe, a obra está prestes a ser inaugurada. Ele disse que isso é regulamentação política sobre uma espécie de manipulação de dinheiro para evitar decisões judiciais. Isso aconteceu uma vez, ele disse que sacava dinheiro e depois depositava em outra conta para escapar de bloqueio de sequestro feito pelo TRT. Não é uma denúncia grave. Primeiro porque a gente tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que a gente tem a obrigação de colocar o recurso no seu devido lugar. Os recursos que vêm para a IGEP vêm para pagar convênios, contratos e a parte de pessoal. Então, eu tenho a obrigação de encaminhar esses recursos para o lugar certo. Eles não vêm para fazer... Trabalhar na teoria, não sei dele. Essa movimentação é uma movimentação encaminhada pela diretoria financeira e fazer essas operações. A senhora nunca assinou para ele? Ele disse que a senhora assinava para poder sacar? Sim, a operação financeira é feita com saque, feita com cheque. E são procedimentos com o respaldo do governador Wellington Dias? É um procedimento feito com respaldo de gestão.
precisa compreender que a gente precisa colocar o recurso. Eu responderia por improbidade administrativa se eu deixasse o recurso ir para o lugar que ele não deveria ir. Eu acho que a pergunta tem que ser feita assim. Nós pagamos o que era devido pagar e o que era a obrigação de pagar? Pagamos. Nós temos dívidas trabalhistas? Temos. Para isso, nós abrimos uma outra frente, que é uma frente que nós negociamos com os trabalhadores e estamos fazendo já no Tribunal do Trabalho, negociando essas dívidas e chegando num acordo. Quem a gente consegue chegar num acordo, a gente vem pagando. Sobre esse caso de propina que ele disse que o doutor Ricardo Pontes recebeu para pagar débitos. Olha, essa questão aí... Não foi ele, foi o deputado Roncalli Paulo. Eu já soube depois. A empresa... Isso existe no governo? Não, não existe no governo. Esse é um governo que trabalha muito seriamente com honestidade. Eu acho que a coisa que ficou mais clara aqui é que as obras foram feitas, não foram superfaturadas. Então agora deve se espantar. Você vai ver colocação política nisso, presidente? O mundo é político, né? E no momento que a gente vive, eu não tenho dúvida que ao elencar nomes do secretário Antônio Neto, que é o pré-candidato do PT, é claramente uma intenção política na história. Ele disse agora, com relação à questão se isso eu não vou julgar essa questão se é político ou não. Eu sei que no mínimo, audacioso demais e ele não prova. Então, o certo é que não aconteceu nada disso. Ele disse que ele deixou depois que recebeu pressão da senhora no seu gabinete, que a senhora o chamou mais para perto. Não chamei mais para perto. Ele me ligou, pediu para conversar comigo, eu recebi como eu recebo todo mundo na legenda. Às vezes que eu não recebo é porque eu estou viajando, não tenho tempo.